interpretar esse momento aqui, vamos saber o que vai acontecer a partir de agora. Quero convidar o Fernando Schiller, que é filósofo, cientista político e professor do INSP, para nos ajudar a analisar esse momento pelo qual o Brasil está passando. Fernando, bom dia. Bom dia, prazer falar com vocês, falar com os ouvintes também. Muito obrigado por nos atender. Fernando, hoje nós estamos assistindo a troca de poder aqui no Rio Grande do Sul e a saída de Sartori e a chegada de Eduardo Leite, mas a repercussão maior, talvez, o que tenha mais impacto, que gere mais discussão e que gerou mais debate nesse ano e vai gerar mais comentários e discussões é a chegada de Bolsonaro ao poder. O que esperar no teu entendimento? Olha, primeiro, Escola, é um governo diferente, né? Pela primeira vez a gente tem um governo mais nitidamente conservador no Brasil, a gente não tem isso desde a redemocratização, não é? É uma equipe em grande medida nova, não é? Se a gente observar tanto a equipe econômica com Paulo Guedes, como a equipe jurídica do Ministério da Justiça com Sérgio Moro, e também a equipe técnica, né? Você tem desde o Ministério da Infraestrutura, os ministérios militares, enfim, uma grande quantidade de técnicos que vieram para o governo, vindo das carreiras de Estado, né? Não só do estamento militar. Então é um momento novo, não é? Uma agenda chamada conservadora, aí tem redução da maioridade penal, aí tem flexibilização do porte de armas, aí tem o tema do excludente de ilicitude, uma série de temas que são por natureza polêmicos, para não falar de questões até mais ainda, como escola sem partido, enfim, até uma agenda econômica que é explicitamente liberal, não é? Em que pese o governo fez muitos recuos durante o período da transição, não é? Então, assim, e além disso, há um método novo, quer dizer, o governo, pela primeira vez, também nos últimos 30 anos, não faz uma composição no Congresso Nacional à moda tradicional, não é? Ele monta um ministério antes de negociar com os partidos políticos. Então, por um lado, atender uma reivindicação de campanha, atender uma demanda, eu diria até da sociedade. A questão é que fica a indagação de como é que isso vai funcionar na prática, como é que vai ter uma maioria estável para aprovar reformas, não é? Que o próprio governo anuncia, que são reformas estruturais que demandam o Congresso. Então a gente já tem uma espécie de paradoxo do próximo governo. Ele precisa do Congresso, porque o programa que ele apresenta demanda privatizações, tudo tem que passar pelo Congresso. Reforma da Previdência, 308 votos, 49 no Senado. E não tem uma maioria sólida, pelo menos no padrão tradicional, estruturada. Isso está sendo muito aplaudido pelos seguidores de Jair Bolsonaro, o fato de ele não ter feito negociação com o Congresso. Mas a grande questão que o senhor aponta é exatamente essa. Terá ele os votos necessários para aprovar as reformas necessárias? Ou esse acordo com as bancadas, ditas bancadas da bola, da Bíblia, da bala, do boi, é suficiente para conseguir uma maioria sólida e aprovar as reformas? Porque hoje tudo é muita expectativa. Agora, na hora mesmo das votações, nós teremos que nos confrontar com temas que são absolutamente polêmicos, como é o caso da reforma da Previdência. Olha, Rosane, eu diria o seguinte: primeiro, eu tenho uma tese que o governo não conseguiria fazer a maioria no Congresso na moda tradicional. É isso que o presidente Temer conseguiu fazer, e vamos lembrar, conseguiu fazer bem no primeiro ano, quando aprovou a PEC do teto. Depois conseguiu um pouco menos, né, quando aprovou a reforma da Previdência, me lembro que já foram 296 ou 7 votos, e depois não conseguiu mais no terceiro ano. Quer dizer, esse modelo vai faltando combustível na medida que passa o tempo, o governo vai perdendo prestígio, vai virando meio pato manco, vai tendo menos para negociar e vai perdendo a fidelidade do Congresso. Né? O que aconteceu agora é que a gente teve uma explosão da pulverização no Congresso Nacional. Chegamos a 30 partidos na Câmara. Imagina negociar, tirando os partidos de oposição, imagina negociar com 22 partidos. Né? Primeiro você tem um potencial brutal de loteamento, de corrupção, de diminuição da qualidade técnica do governo. Eu diria que esse novo governo nem sabe fazer isso. Né? Porque você tem que ter especialista para fazer, que era o caso do governo Michel Temer. Né? Então, assim, o primeiro ponto é esse. A minha impressão é que o governo Bolsonaro não teria como reproduzir este modelo. Foi eleito para não fazer. Não é? Acho que, em boa medida, o governo acredita, digamos assim, em manter uma base social forte em redes sociais, comunicação direta com a sociedade, mobilização da sociedade, pressionando o Congresso para aprovar medidas
digamos assim, de interesse do governo e do país, segundo a visão do governo. Mas o senhor consegue imaginar a população indo para as redes sociais defender a reforma da Previdência, por exemplo? Esse é um problema, quer dizer, um problema é quando entra na agenda complicada, que é a agenda econômica. A agenda econômica, por definição, não é popular. Quer dizer, num país que tem um déficit primário que vai chegar aí a 130, 120 bilhões esse ano, que tem que fazer um ajuste estrutural, que tem que fazer reforma da Previdência, como tu disseste, uma idade mínima de 65 anos, eu não consigo ver gente no Congresso Nacional, redes sociais apoiando isso. Então, tem um certo momento que o governo terá que dar más notícias, aqui entre aspas, à sociedade, dizer, medidas duras terão que ser tomadas. E aí não dá para contar com apoio social. Eu tenho escrito sobre isso, entendi. Tem um certo momento que reformas estruturais só são feitas no Brasil se o governo encarar a impopularidade. Isso aconteceu com o Fernando Henrique, na época das privatizações, isso aconteceu com o Lula, quando fez uma reforma, mini reforma da Previdência em 2003, isso aconteceu com o Temer. E se o Bolsonaro de fato quiser encarar essa agenda como a equipe econômica promete, quer dizer, ele tem que encarar o fato de que em algum momento vai desagradar, inclusive boa parte do seu eleitorado, não é? E aí vai ser o teste definitivo para a sua maioria. Para sintetizar a minha resposta, não tem uma explicação clara para isso, e eu diria que essa é a grande incógnita do próximo governo. Pois é, deixa eu voltar num tema aqui que o senhor tangenciou e eu gostaria de abrir um pouquinho mais, que é a composição do Congresso. O Congresso vai passar agora por uma renovação substancial. Perde protagonismo, de certa forma, os grandes partidos e ganha protagonismo os novos partidos e também a organização pelas bancadas e não só pelas siglas. Como é que tu está vendo isso, Fernando? Essa bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada ruralista, essa organização diferente dentro do Congresso e essa relação que o presidente vai ter com essas bancadas? Olha, de novo, nós temos um Congresso mais pulverizado, quer dizer, você tem uma quantidade muito grande de bancadas ali na faixa de 30, 20 e tantos membros da Câmara. No Senado, uma pulverização também muito grande. Vamos lá, o PT, que tinha 13, foi para 6 senadores. O MDB, se eu não me engano, chegava a 18, 19, foi para 12. Então você tem uma diminuição das grandes bancadas, o surgimento de novas bancadas com 1, 2, no caso senadores, e muitas bancadas de médio porte. Isso torna a negociação mais complicada. Imagina se o governo fosse negociar com cada partido. Distribui ministérios, distribui secretarias, distribui diretoria estatal, distribui agência reguladora. É impossível fazer isso. Então, eu digo assim, o que sobra é tentar negociações transversais com bancadas. As bancadas servem para questões setoriais. Então, quando entra uma questão do interesse do agronegócio, então a bancada ruralista se mobiliza. Quando entra uma questão de interesse, digamos, escola sem partido, uma questão moral, questão do aborto, a bancada evangélica se mobiliza. O problema é como é que mobiliza a bancada evangélica para aprovar a reforma da Previdência. Ou como é que mobiliza a bancada do agrobusiness, do agronegócio, para votar o escola sem partido. Entende? Esse cruzamento de agendas é que não fica claro como é que vai funcionar. O que eu acho que o governo está apostando? O governo fez uma transição bem feita, chega com 75%, a última pesquisa do Ibope, em termos de aprovação popular. A pesquisa Ipsos também mostrou um crescimento do Jair Bolsonaro depois da eleição. Então o governo optou na transição para acumular forças e chega bem no dia da posse. Isso eu acho que o governo realmente aposta nisso, ou seja, que ele vai acumular forças, que ele entende o timing do Congresso, vai apresentar uma reforma da Previdência ali por fevereiro, e vai trabalhar com sociedade civil, com o meio empresarial, enfim, selecionar essa agenda. Eu não acredito que as chamadas bancadas transversais, essas, funcionem para temas genéricos no Congresso. O senhor vê algum risco de retrocesso em alguma área? Porque o discurso que se faz nas redes sociais é muitas vezes um discurso bastante retrógrado, principalmente em matéria de comportamento. Olha, Rosane, eu digo o seguinte, que o Jair Bolsonaro teve 58 milhões de votos que votaram nessa agenda. Então, no mínimo que a gente pode dizer que esse é o custo da democracia. Nada ficou tão claro na campanha quanto a chamada agenda conservadora. Esses temas, por exemplo, kit gay, questão da sexualização precoce nas escolas, escola sem partido, enfim, maioridade penal,
Esses foram os grandes temas da campanha eleitoral. E o eleitorado votou. Né? Agora, para aprovar cada um desses temas, vamos dar um exemplo. Se for reduzir para 17 anos a maioridade penal, eu pessoalmente sou muito crítico em relação a isso, vai ter que passar por 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, e ainda vai ter que ter a chancela final do Supremo, porque tudo no Brasil vai ser judicializado. Bom, se passar no Congresso, passar no Supremo, né, por todo esse rito, digamos, das instituições brasileiras, o mínimo que a gente vai ter que dizer é que a pauta conservadora é a pauta que sai da democracia brasileira. Então eu não vejo como uma agressão a direitos, eu vejo como uma vitória, digamos assim, do pensamento majoritário, né, com o filtro das instituições. Então eu não vejo risco de retrocesso nesse sentido. Eu posso ter opiniões diferentes, cada um pode ter visões diferentes sobre um direito. Por exemplo, excludente de ilicitude, não é? É um direito, não é um direito, é importante para a segurança pública, não é? Isso vai ser decidido pelo Congresso Nacional e vai ter a chancela final do Supremo. Então, eu não vejo, acho que as nossas instituições são fortes, os filtros existem. Né, mas em matéria de liberdade de expressão, Schiller, que é um ponto importante também do país, que hoje há muita gente que acha que tem que endurecer, tem muita gente que prega a volta da censura de alguma forma, mesmo que disfarçada com outros nomes. Nesse sentido, o senhor está tranquilo de que nós não corremos risco de retrocesso? Eu acompanho muito o Supremo, Rosane. É uma posição majoritária consolidada no Supremo de defesa da liberdade de expressão. Não vejo nenhum risco nessa direção. Acho que o governo pode ter um certo mau humor, o país está polarizado, enfim, nós estamos uma democracia polarizada. Então eu vi algumas entrevistas do general Santos Cruz, que vai lidar com a parte de mídia do governo, enfim, acho que é uma posição muito técnica. Agora, muita gente do lado do Jair Bolsonaro, como muita gente do outro lado, digamos, né, tem um discurso muito agressivo em relação à mídia, o que eu acho lamentável, né? Mas eu não vejo nenhuma chance disso se transformar em política pública, né, do Estado brasileiro assumir alguma, digamos assim, posição restritiva à liberdade. Aliás, se me permitir uma opinião mais ampla, eu diria o seguinte: hoje o grande risco à liberdade de expressão vem muito mais da multidão, muito mais Black Mirror, né? Está muito mais espalhado do que propriamente venha do Estado. Certo? Nesse sentido, eu não acredito que haja grande risco. Schiller, deixa eu te fazer uma pergunta que diz respeito ao corporativismo, tá? Todas as medidas e todas as mudanças, reformas profundas no Brasil, sempre há uma reação corporativa muito forte. Nós, inclusive, costumamos dizer, né, o Estado é das corporações. Elas ganham força, perdem força. Como é que o senhor vê a reação das corporações em torno desses temas que são tão importantes para mudar o Brasil? Olha, esse é um grande tema. Eu diria, o grande problema não é tanto a pressão política das corporações, que também é grande, mas o pensamento corporativo que vigora no sistema político. Vamos pegar alguns exemplos. Né? O governo, agora no final do ano, a CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, aprovou uma redução em 4 anos de 14% para 4% da média das alíquotas de importação de bens de capital. Houve uma gritaria de quem? Não é de corporação do setor público, é de corporação do setor privado. Não é? Você tem a BIMAC, você tem outras entidades que vão lá e protestam. Não estou dizendo que tem razão ou não tem razão, mas é uma corporação, né, nesse caso de natureza empresarial, que é contrária à abertura comercial. Pega o exemplo do Sistema S. A gente acabou com o imposto sindical no Brasil, com o apoio empresarial. Vamos acabar com o imposto sindical porque tem que ser voluntário, o trabalhador tem que escolher se o sindicato funciona ou não. Agora, quando se trata do Sistema S, os empresários não querem cobrança voluntária, querem imposto, né? Querem cobrança obrigatória. Porque, de novo, você tem pensamento corporativo. No caso, no final de ano, nós tivemos uma aprovação de 16%, país em crise, 16% para o judiciário. Depois nós tivemos uma medida do ministro Lewandowski, determinando que o governo pague o reajuste dos servidores. Só nessas 2 decisões foram 10 bilhões a mais de furo fiscal no governo por pressão corporativa. Uma veio do próprio Supremo e a outra do mundo do judiciário, mas também comandada pelo Supremo. Então eu diria, é complicado. Acho que o próximo governo tem uma vinculação evidente com a corporação militar, né? Mas, digamos, é mais independente em relação à corporação empresarial, mais independente em relação à corporação, eu diria, acadêmica, intelectual, né? um grupo de expressão nessa área.
né, e sindical, obviamente. Agora ele vai continuar o pensamento corporativo, eu espero que em menor grau, né? O governo tem prometido desburocratizar, tem prometido abrir comércio, etc., mas não está nada objetivo. O que me impressiona nessa transição é que nós temos muitas boas intenções nessa direção de modernizar o país, mas nada objetivo. Em termos de privatizações, por exemplo, fala-se muito em privatização, mas não há nenhuma privatização objetivamente anunciada pelo governo. Talvez não seja o timing, né? Porque a posse é agora. Então, mas, digamos assim, quando essa agenda toda de modernização se colocar na prática, que a gente vai ver de fato qual é o peso das corporações em cada uma delas. Deixa eu puxar a brasa aqui para o nosso assado no Rio Grande do Sul para falar um pouco da troca de governo no estado do Rio Grande do Sul num momento de crise financeira extrema. É um dos momentos mais difíceis de transição e está assumindo o jovem governador Eduardo Leite. Qual é a sua expectativa em relação a essa troca de governo? E vendo o Rio Grande do Sul de longe, o senhor já está há vários anos em São Paulo, né? Temos alguma razão para ser otimistas? Ou o que o novo governador precisa fazer para promover essa virada no estado que vem já há vários anos com queda nos seus indicadores econômicos, sociais, e que vai assumir num momento em que a situação está bastante agudizada? Olha, o Rio Grande do Sul, Rosane, é um estado que há muito tempo gasta mais do que arrecada. Nós tivemos um ajuste fiscal bem feito na época da governadoria da Cruz, mas ele no fundo durou pouco, não é? Quer dizer, ele tem um problema estrutural no estado, quer dizer, vamos dizer com todas as letras, quer dizer, o orçamento, o custo do estado não cabe na arrecadação tributária. Ainda tem a dívida do estado e ainda tem a necessidade de investimentos. Então, quer dizer, como a sociedade não quer mais pagar imposto com razão, você tem que fazer um ajuste estrutural no estado, no tamanho do estado, não é? Então esse é um primeiro problema, isso precisa ser feito. A minha impressão é que o Eduardo Leite, que é um jovem político com enorme habilidade, ele tem conhecimento de gestão pública, mas ele tem uma enorme habilidade política, ele optou por compor um governo de base parlamentar e partidária. Ele fez um movimento diferente do Jair Bolsonaro. Imagino que porque saiba que tudo que precisa ser feito no Estado depende da Assembleia Legislativa e precisa ter base na Assembleia. Então, assim, eu acho que esse ajuste estrutural precisa ser feito. A impressão que eu tenho é que o Eduardo Leite quer ganhar por pontos, não por nocaute. Quer dizer, ele precisa de muitas votações favoráveis na Assembleia. Está jogando com o regulamento embaixo do braço, dá para se dizer. Ele joga com o regulamento, joga com paciência, ele é hábil, ele faz um discurso de conciliação, que eu acho que é um discurso importante na cultura política do Rio Grande do Sul. A questão é que se isso vai se transformar em medidas duras que terão que ser tomadas, né? Fora o fato de que o Estado tem um déficit estrutural, o Estado perdeu qualidade no serviço público. Então a nossa educação, por pegar o IDEB do ensino médio, é vergonhoso no Rio Grande do Sul. E está estagnado há muito tempo. Então precisa ter toda uma revolução, não vai ser feita em 4 anos, né? Agora, tem alguns dados positivos, quer dizer, a transição foi muito bem feita, o governador Sartori, não é à toa que ele fez 40 e tantos %, foi o segundo turno, porque ele iniciou um processo de ajuste, iniciou um processo de reforma do Estado, né? Propôs medidas duras na Assembleia, extinção de fundações, enxugamento do Estado, quer dizer, há uma transição, tanto que muitos quadros do antigo governo foram aproveitados agora na nova gestão. Então, é uma transição, diria assim, de luxo que foi feita no Estado. Mas o desafio é enorme, quer dizer, para muitos governos. Espero que o Eduardo consiga transformar esse capital político que ele construiu na campanha e na composição do governo em medidas de ajuste estrutural. Fernando Schiller, muito obrigado pela entrevista e um feliz ano novo para ti. Obrigado, Escola, obrigado, Rosane, grande 2019 para vocês e para os ouvintes. Obrigado, Fernando.